Continuando sobre a nossa introdução aos sacramentos, por que que são 7 sacramentos? Será que esse número foi inventado, um número aleatório? Bem, na verdade, existem 7 sacramentos porque o 7 é o número exato dos momentos, das situações da vida espiritual e da vida física de um cristão. Por exemplo, no batismo, o cristão tem o nascimento espiritual. A pessoa que outrora não era considerada filha de Deus, não estava no corpo de Cristo, com o batismo ela passa a ser membro do corpo de Cristo. A segunda situação é a Eucaristia, que é o sustento da fé, o sustento espiritual, o alimento espiritual. Ora, a pessoa nasce, a pessoa é alimentada espiritualmente, só que ela precisa crescer, ela precisa amadurecer. E como que ela amadurece? Com o sacramento do crisma, onde a fé dela aumenta, ela vai discernindo qual a função dela dentro da igreja, para onde ela vai, qual a sua vocação. E também nós temos o matrimônio, que ela vai crescendo no amor. Aquela pessoa que decide abraçar a sua vocação. Ela sabe que se ela ficar solteira, ela continuará sendo uma boa cristã, mas se ela abraçar o matrimônio, ela terá algo a mais. Ela dará um passo a mais em rumo à santidade. Não que um solteiro não possa ser santo, de modo algum. O próprio Concílio de Trento, a própria igreja fala que está condenado a ideia de que ser casado é melhor do que ser solteiro, tá? A igreja não permite que um cristão faça esse tipo de comparação. Por quê? Porque a igreja católica ensina que dá para ser santo solteiro, dá para ser santo casado. Tudo bem? Continuando. Quinto, a ruptura fundamental. Porque muitas vezes o cristão rompe com a graça de Deus e precisa da reconciliação. Tá certo? Outra coisa é que todos nós, mais cedo ou mais tarde, iremos adoecer. Por isso nós temos a unção dos enfermos. E também algumas pessoas escolhidas pelo próprio Deus receberão a função de pastorear o povo de Deus e também presidir o povo de Deus, que são os sacerdotes com o sacramento da ordem. Como a gente pode ver aqui no Catecismo, no parágrafo 1210, existe uma certa semelhança entre as etapas da vida natural e da vida espiritual. Se você parar um pouquinho para pensar, você vai perceber, o ser humano naturalmente ele nasce, ele precisa ser alimentado, ele vai crescendo, tudo bem? Ele dá frutos, que é a procriação. Trazendo para a vida espiritual, nós conseguimos ver que existe um certo padrão de comportamento espiritual também. Tudo bem? Nós temos aqui os sacramentos da iniciação cristã, o batismo, tudo bem? Que é um dom. Ser batizado é uma graça. É a porta de entrada da vida cristã. Nenhuma pessoa pode dizer que é um cristão se não for batizado, tudo bem? É o começo de uma comunhão duradoura com Deus. Abre o acesso aos demais sacramentos. Espera-se que, quando a pessoa seja batizada, ela nunca mais se afaste de Deus. Nós temos também a Eucaristia, é quando Jesus Cristo entrega o seu corpo e o seu sangue por nós, para que também nos entreguemos a Ele em amor e nos unamos a Ele na Sagrada Comunhão. Quando você chegar no módulo sobre a Eucaristia, você vai aprender profundamente muitas coisas sobre este sacramento. No sacramento do crisma, por sua vez, tudo bem? É um sacramento que completa o batismo e pelo qual recebemos o dom do Espírito Santo. Não é que o batismo seja insuficiente. Não. Na verdade, para que sejamos salvos e santos, o batismo já é suficiente, tá? Mas o Senhor quer nos dar vida em abundância, Ele quer nos dar sua graça cada vez mais. Tudo bem? É por isso que passamos pelo sacramento do crisma. Nós temos também os sacramentos de cura, como é a reconciliação. Por que sacramentos de cura? Porque nós mesmos nos causamos doenças espirituais através do pecado. E como que nós rompemos com o pecado? Só dá para romper com o pecado se voltarmos a Deus.
Não dá para rompermos com o pecado e ficarmos distantes de Deus. Então, através da reconciliação, quando nós confessamos os nossos pecados, nós estamos ignorando, estamos dizendo que não queremos o pecado, e estamos voltando para junto de Deus. Nós temos também, ainda entre os sacramentos de cura, a unção dos enfermos. A unção dos enfermos é um rito cristão dedicado aos enfermos, realizado com o óleo. Agora, que fique bem claro uma coisa, não é só para quem vai falecer com certeza. Não, qualquer pessoa doente pode solicitar a unção dos enfermos. Tudo bem? O sacramento da unção dos enfermos confere ao cristão uma graça especial para enfrentar dificuldades próprias de uma doença grave ou velhice. Até uma pessoa idosa pode solicitar a unção dos enfermos numa paróquia. Tudo bem? E nós temos os sacramentos de serviço. O primeiro deles é a ordem, tudo bem? É ser sacerdote, é quando o homem, tá? Tem que ser homem, sexo masculino, assume a função do ministério de pastorear, de presidir, tudo bem? E ele é transformado em sacerdote pela ordenação, tudo bem? Serve em nome e na pessoa do Cristo. Quando o padre celebra a missa, ele está celebrando in persona Cristo, na pessoa de Cristo. Quando ele perdoa os pecados, ele não está perdoando por ele mesmo. Ele está perdoando na pessoa de Cristo. O sacramento da ordem tem 3 graus. O diaconato, o diácono, tudo bem? O segundo grau, que é o presbiterato, tá? Que é o padre. E o terceiro, o episcopado, que é o bispo. Então, existem 3 graus de ordem, tudo bem? Quando eu estiver falando sobre esse sacramento, eu vou abordar isso aqui com muito mais profundidade. Nós temos também o matrimônio, realiza-se mediante uma promessa entre um homem e uma mulher, prestada diante de Deus e da igreja, aceita e selada por Deus e concluída pela união corporal do casal. Tudo bem? A igreja, ela sempre batizou crianças, tudo bem? Quando eu estiver falando de batismo, eu vou me aprofundar um pouco mais sobre isso. Nos dias de hoje, o batismo é precedido pela profissão de fé. Os adultos por si mesmos e as crianças pelos pais e padrinhos. Então, os próprios adultos professam a fé e os pais e padrinhos das crianças professam a fé por eles. Criança até 7 anos precisa fazer a catequese e a eucaristia, e o adulto, sempre que ele vai se batizar, ele recebe tanto o sacramento do batismo quanto o sacramento da eucaristia e também da crisma. Tudo bem?